Buenos dias, aqui eu falo é o Júlio e nós vamos fazer um risoto com aspargos, certo? Primeiramente nós vamos pegar aqui a cebola, colocar aqui na panela junto com a manteiga, certo? Manteiga com sal, sem sal, depois você ajusta o sal, certo? Nós vamos refogar ela, certo? Vamos começar aqui com o preparo então. Já separei aqui os ingredientes aqui, certo? Vamos começar aqui então. Pegar aqui o meu acendedor. Pegar aqui. Por enquanto, colocamos no fogo médio alto, certo? Ajusto aqui. Pega aqui a manteiga. Sem problema com a marca. Coloco aqui uma boa colherada da manteiga, certo? Uma garfada. Ou uma garfada, né? No caso nós estamos utilizando um garfo. E aqui coloca uma boa quantidade aqui, né? Dá uma misturada para derreter. Derretendo na panela a manteiga, vamos colocar a nossa cebola. No caso, nós cortamos meia cebola, certo? Tanto faz se for uma cebola grande ou pequena, você só corta pelo menos meia cebola. Se você quiser colocar um pouco mais, você pode colocar um pouco mais. Eu, no caso, não coloquei muita cebola porque o pessoal daqui não gosta muito de cebola, certo? Você vai dar uma refogada. Uma panela grande eu vou aumentar o fogo, né? Se a panela fosse menor, você botava um fogo um pouco mais pro médio, certo? Enquanto a cebola aqui vai sendo refogada, apresenta aqui o nosso arroz sendo utilizado. É arroz da marca La Pastina, arroz arbóreo, arroz próprio para risoto, certo? Nós vamos estar utilizando esse arroz aqui, certo? Patrocinado, Júlio? Felizmente não, mas um dia a La Pastina nos patrocina. Já aqui, né? Nós vamos usar 600 a 700 gramas, certo? É uma porção que serve 3, 4 pessoas bem servida, certo? Aí você pode fazer os ajustes com mais ingredientes para dar uma servida melhor. Se você quiser complementar o risoto com uma proteína, um filé mignon com molho madeira, um frango, questão do chefe, né? Você dá a decidida, certo? Dá um zoom aqui no arroz aqui. Você pode ver que realmente é um arroz. É um grão mais diferenciado, né? É um arroz mais propício pro risoto, certo? Fica mais soltinho, né? Aqui, a gente já deu quase boa refogada aqui na cebola, certo? E a gente vai colocar o nosso arroz, certo? A gente vai colocar o arroz, dar uma fritada 2, 3 minutos aqui no arroz, certo? Que é dar uma soltada no grão, o grão dá uma abertura maior, que aí ele consegue absorver melhor a água. Por isso que você sempre, recomendavelmente, você dá uma fritada antes no arroz, certo? Certo. Ok, aqui a cebolinha aqui, dá um zoom aqui na panela aqui, ó. Você vê que a cebola começa a ficar com um pouco mais brilhante, né? Um pouco mais vívida. E aí, daqui a mais ou menos uns 30 segundos eu faço o acréscimo aqui do arroz, certo? Vai temperar com o que, Júlio? Nós vamos temperar com aspargos, o clássico queijo parmesão ralado, né? Como todo mundo coloca. Vinho branco tem que ter, infelizmente nós não estávamos com o vinho branco seco, né? Que é o recomendado para fazer qualquer prato assim no geral. E nós vamos estar utilizando então um suave, né? Mas o ideal seria o vinho branco seco, certo? Pois bem, vamos fazer aqui o acréscimo do arroz, certo? Pode dar o zoom aqui, cameraman. Vamos colocar aqui o arroz, certo? Aqui, ó. Eu usei uma panela grande porque nós vamos colocar bastante água, né? Então a panela vai encher bastante. Aí você vai colocando aqui aos poucos o arroz, vai misturando, certo? Tem que evitar, tem que tomar bastante cuidado para a cebola não queimar, isso é bem importante. Você não pode refogar demais a cebola, senão ela queima, fica queimada e aí não é legal, nem visualmente nem de gosto, certo? E aí a gente finaliza agora com o resto do arroz, certo? Você dá uma misturada. O seu objetivo com o arroz aqui, quando você coloca ele antes de você fazer o cozimento, é você dar uma leve queimadinha no arroz, certo? Mas quando eu falo queimadinha, eu não quero dizer no sentido de queimar, mas no sentido de fritar em si. Você vai dar uma leve fritada. Como você vai misturar já com a manteiga com a cebola, ele vai ficar um pouquinho brilhante. Você vai mexendo, o ideal é uns 2 minutos. Você mexe aqui uns 2 minutos aqui, mexe bastante. Não pode deixar parado, senão ou a cebola ou o arroz queima, certo? Você vai mexendo, certo? Assim que eu dar uma mexida boa aqui, nós vamos acrescentar aqui o nosso vinho que o cameraman já apresentou, que é o vinho do Quinta do Morgado, né? É um vinho barato, bem acessível, qualquer um consegue comprar no supermercado, certo? Se você não tiver
acesso ao branco, só ao vinho tinto, eu não recomendo. O ideal é você fazer com o vinho branco mesmo, certo? Então se você não tiver o vinho branco, tudo bem, não tem problema, você não precisa colocar, mas ele muda totalmente a experiência do seu risoto, certo? Aqui eu já dei uma boa mexida aqui no nosso risoto, certo? Vou fazer o acréscimo agora do vinho, certo? Como o vinho é uma bebida alcoólica, você quer colocar ele numa quantidade boa, certo? Para dar o cheiro, mas você não quer colocar demais, certo? Aqui deu um pouquinho mais aqui. Você vai colocar entre 100 e 200 ml, certo? O interessante do vinho que muitas pessoas acham é que quando você coloca o vinho, você vai ter álcool na bebida. Isso não é verdade, porque devido à fermentação e à questão da temperatura de ebulição, o álcool vai evaporar. Então, com o tempo aqui, o álcool do vinho irá evaporar e vai só deixar o gosto do vinho, que então é um gosto maravilhoso. Não, não tem risco. Se você deixar o álcool evaporar, né? Se você deixar pouco tempo, não vai dar tempo do álcool evaporar e aí você vai ter um pouco de álcool na bebida. Certo, chefe, entendo. Tanto na bebida como aqui no prato, certo? O ideal, como você está utilizando o vinho, o que é que você vai querer fazer? Você vai querer separar, você não vai usar, é claro, todo o vinho, você vai usar entre 100 e 200 ml, é a sua preferência, né? E aí você deixa o resto do vinho para harmonizar com o risoto, certo? Muitos chefs fazem isso, né? No caso, você faz um prato com o vinho, o recomendado é você usar esse mesmo vinho para você ter uma harmonia melhor com o prato, certo? Como você está vendo aqui, o arroz ele já vai começar a absorver, certo? O nosso vinho branco, mas ele ainda não vai conseguir chegar ao ponto de cozinhar, certo? Isso nós vamos fazer a parte depois com água. No caso, aproveitando a oportunidade, nós iríamos, o ideal no caso seria usar um caldo de legumes, certo? Só que o problema é que nós não tínhamos legumes o suficiente para fazer o caldo. Então nesse caso nós estamos usando que os chefes recomendam, que é o Sazon caldo em pó legumes, certo? Você usa um sachê a cada 500 ml, certo, de água. Nós vamos usar então menos de 2 litros de água, vamos usar 3 sachês, 3 sachês, certo? Muito bom, recomendo bastante. Vale muito a pena esse sachê do caldo de legumes. Ou se você tiver o caldo de legumes ou souber fazer, melhor ainda. Vem cá, cameraman. Vê aqui que já não tem mais água, não tem mais líquido, porque o vinho já evaporou, certo? Nesse caso aqui, nós vamos ainda dar mais uma pouca mexida. Veja que não tem nada queimado, não tem cebola queimada. Você tem que estar sempre constantemente girando aqui, mexendo, para você não queimar o arroz. Mexe bastante das bordas também, certo? É importante salientar, chefe, de que também não pregou na panela, né? Não pregou, certo? Você vai perceber depois de um tempo, quando você estiver fazendo o arroz, que ele vai começar a pregar na panela, quando você for colocando os ingredientes. Isso é porque ele não está tão cozido, né? Quando começar a pregar, você já sabe que tem que botar o arroz, certo? Aqui, já tá bom aqui, certo? Resultado. Vou dar uma separada aqui. E eu vou pegar agora e cortar nosso sazon aqui, certo? Nosso sachê de sazon aqui. Cadê a nossa tesoura? Cadê a tesoura, cameraman? Bem aí. Aqui, Vou saber, obrigado. Sempre tem que ter uma equipe aí dando a cooperação, Assistente, né? o cameraman. Sempre é importante, certo? Vou colocar aqui, ó. Vocês podem ver. É em pó, certo? É muito importante que se você usar esse caldo em pó, você ainda vai precisar sim da água, certo? Você só não vai utilizar a água se você estiver fazendo a utilização, se você estiver fazendo a utilização do caldo de legumes propriamente dito, certo? Se você não for usar o caldo de legumes ou você não souber fazer, você compra esse aqui, qualquer supermercado tem, certo? É padrão junto com aqueles sazões de tempero de carne ou de galinha, você vai lá e compra. Não é muito caro, barato, acessível, certo? Muito bom. Vamos colocar aqui de volta, voltar a misturar, certo? Você vai perceber que, como qualquer grão de arroz, ele vai ficar duro. O ideal, o seu objetivo é que você tentar almejar com o arroz é ele crocante por dentro e macio por fora, certo? É o objetivo que você procura, certo? Então você vai tentar cozinhar ele ao ponto dele ficar macio, mas ele não ficar aquele grão assim mole demais, que quase se derrete, sabe? Pelo menos no risoto não, meio termo, exatamente, mano. Pode ver aqui, já estou misturando, certo? Você não vai fazer ainda o acréscimo do parmesão e desses outros temperos ainda, certo? Porque você vai querer colocar eles depois do arroz cozido, senão, como eu falei, ele vai ficar muito grudento, vai grudar e você vai ter um trabalhozinho complicado de lidar com esse arroz, certo?
Já dei uma boa misturada. Nesse momento aqui eu vou fazer o acréscimo da água, certo? Antes, você pode, se você quiser, colocar um pouco de tempero completo, certo? Não recomendo colocar muito, porque se você errar o ponto do sal, fica meio complicado de você corrigir, certo? O que Então, seria coloco esse tempero pouco. completo, chefe? Então, o tempero completo, mano, é o que a maioria das mães caseiras fazem, né? Elas compram esse tempero completo, que já vem com alho, sal, salsa, certo? Ele já é, como ele fala o nome, tempero completo, certo? Você não precisa comprar os ingredientes separadamente para colocar, certo? Vem aqui, mistura só um pouquinho de tempero completo. Ele tem uma quantidade boa de sal, por isso que eu coloquei pouco, porque o objetivo do risoto, eu não quero deixar ele muito salgado, eu quero deixar ele insosso para um pouquinho para salgado, certo? É que a gente vai estar almejando. Os nossos ingredientes, como eu já falei, vão ser aspargos, certo? Ali a gente tem separado também cebolinha, que a gente vai colocar depois da gente cozinhar o arroz, certo? Porque a gente não quer fritar e cozinhar o arroz junto com eles, certo? Quando o arroz estiver cozinhado, mano, a gente vai conseguir um bom resultado, certo? Vamos fazer o acréscimo agora da água, certo? Que agora a gente vai começar o processo de cozimento do arroz, certo? Pois bem, esse copo tem aproximadamente quase 1 litro, certo? Quase 1 litro. O que você vai procurar no arroz quando você for cozer ele? Normalmente você vai querer colocar a água um pouco acima do nível do arroz, certo? Chefe, me perdoe dizer, mas esse copo não tem nem perto de 1 litro. Perdão, mas ele tem quase 1 litro. Parece, né? Engana a mente, mas ele tem quase 1 litro. Eu já fiz a verificação, não se preocupem. O ideal seria vocês utilizarem um copo com medidor, né? É o ideal. Vocês podem ver aqui, eu coloquei a água no nível do arroz, certo? Se você quiser, você pode botar um pouco acima do nível do arroz, mas não muito acima, certo? E aí agora você vai deixar ele aqui, mas diferentemente do arroz tradicional, que você deixa o arroz com a água e a tampa fechada ou entreaberta e deixa ele cozinhando, o risoto você tem que estar constantemente mexendo. Então, mesmo com o arroz aqui sendo cozinhado, eu vou estar mexendo esse arroz aqui, certo? Eu vou aumentar um pouquinho o fogo, certo? Porque como eu quero cozinhar ele, não quero demorar demais na receita, a gente vai deixar ele num fogo médio para alto, certo? O arroz, à medida que o tempo for passando, ele vai absorver a água. O vinho, ele já está absorvendo desde o começo do acréscimo do vinho, e o vinho já evaporou. Normalmente você percebe pelo cheiro, você consegue ver não só visualmente que fica um pouco seco, como você consegue sentir o cheiro do álcool, que é quando você sabe que ele evaporou, certo? Aí você vai mexendo aqui aos poucos, não precisa se preocupar muito, certo? Estou utilizando essa panela grande porque, como eu já expliquei, eu vou colocar água e esse é um prato que serve até 4 pessoas bem servido, certo? E aí você vai mexendo aqui, certo? Aproveitando que ele está cozinhando aqui, eu vou deixar aqui ele dando uma descansada tranquila, certo? Se você quiser, você pode fazer também com o azeite. Eu utilizei a manteiga porque é o mais gostosinho com a cebola quando você vai refogar. Mas se você quiser, você também pode usar o azeite, certo? Bom, assim que eu terminar de fazer o cozimento do arroz, nós vamos colocar... Como vocês podem ver, essa manteiga já tem a medida. Nós vamos usar 100 gramas de manteiga sem sal, certo? Vamos colocar depois do arroz cozido. Quando nós colocamos essa manteiga sem sal, nós vamos fazer o acréscimo do queijo parmesão ralado, certo? E nós vamos colocar a cebolinha com o aspargos, certo? E aí a gente vai dar a finalizada, entendeu? Depois de cozinhar. É um processo que eu acho que a parte mais demorada do arroz aqui, pelo menos do risoto, é o cozimento, certo? Você deixa aqui, ele vai absorvendo, vai secando, né? Se você achar que está muito demorado, você aumenta um pouco aqui o fogo, certo? Você vai misturando, né? Lembrando de sempre misturar, tirar as bordas, né? Porque o arroz, como qualquer coisa que você está fazendo, ele tende a grudar mais nas bordas. Então você sempre passa o garfo ou a colher aqui na borda, passa aqui embaixo, dá a misturada e vai. Aqui, cameraman, dá o zoom aqui. Como você pode ver aqui, nós temos um pouco visualmente do vinho, o caldo de legumes, que no caso é do sazon, e nós temos um pouco da manteiga, certo? Aqui o arroz, ó, como vocês podem ver aqui, ó, ele está começando o processo de cozimento, ele começa a ter um pouco de um brilho, certo? Que é quando você frita ele. E aí você vai misturando aqui, né? Nós vamos fazer uma pausa rápida aqui e voltamos depois com o arroz cozido.